Isaías 43, versículo 6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não detenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Você já se perguntou por que, no meio de tantas evidências, o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias? Seja bem-vindo ao canal Histórias Sagradas para o Coração. Hoje mergulharemos nessa jornada e descobriremos 4 motivos fascinantes que estão por trás dessa história épica. Imagine este cenário, um tempo onde a esperança pulsava nas profecias. As Escrituras apontavam para a vinda do Messias, um líder que libertaria Israel da opressão e estabeleceria um reino terreno. Porém, quando Jesus chegou, algo surpreendente aconteceu. Agora, se você puder, imagine um tempo onde cada suspiro era uma prece, cada passo carregava a promessa de redenção. Era um momento em que as Escrituras, há muito guardadas, sussurravam sobre um líder destinado a libertar Israel da opressão e erguer um reino terreno glorioso. A esperança era o oxigênio que todos respiravam, enquanto profetas ecoavam palavras de um futuro brilhante. Mas então, no ápice dessa expectativa, nesse momento de fervor e anseio, algo surpreendente aconteceu. Aquele que deveria ser o Messias chegou, não montado em um cavalo glorioso ou com um exército imponente, mas como um carpinteiro humilde, desafiando todas as expectativas estabelecidas. Aquele era Jesus. O Messias aguardado há tanto tempo, mas sua chegada não se alinhou com as expectativas da época. Ele não veio como um guerreiro poderoso, pronto para a batalha, mas como um pacificador, trazendo um reino que transcendia fronteiras terrenas. E foi nessa dissonância entre a expectativa e a realidade que o drama se desenrolou. As Escrituras apontavam para um líder que libertaria Israel da opressão, mas Jesus veio para libertar não apenas um povo, mas o mundo inteiro. Sua mensagem não era apenas sobre reinos terrenos, mas sobre um reino espiritual, um chamado para a transformação interior. E assim, nesse conflito entre expectativas e realidade, a história se desdobrou. Mas há algo sublime nessa história, a ideia de que nem sempre o que esperamos é o que verdadeiramente precisamos. Às vezes, a verdadeira revolução começa quando nossas expectativas colidem com a realidade. Os líderes judeus, embasados nas profecias, esperavam que o Messias cumprisse todas as expectativas de uma só vez. Mas Jesus veio para inaugurar algo diferente, algo que transcendia o entendimento da época. Os líderes judaicos, eruditos das Escrituras e guardiões das profecias, aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. Seus olhos estavam fixos no cumprimento imediato de cada detalhe predito. Mas, quando Jesus chegou, algo surpreendente aconteceu. Eles estavam embasados nas profecias, esperando que o Messias cumprisse todas as expectativas de uma só vez. Mas Jesus, o Messias prometido, veio para inaugurar algo diferente, algo que transcendia o entendimento da época. Ele não se encaixava no molde pré-estabelecido. Sua missão não era apenas cumprir uma lista de profecias, mas inaugurar um reino que ultrapassava as fronteiras terrenas, um reino espiritual que se manifestaria através da transformação interior. E assim, os líderes, tão seguros em suas expectativas, foram confrontados com uma verdade além de seu entendimento. A chegada de Jesus não foi apenas uma repetição das antigas profecias, mas uma revelação surpreendente de um plano divino maior e mais abrangente. Essa surpreendente revelação nos ensina que nem sempre aquilo que esperamos é o que verdadeiramente precisamos. A verdadeira revolução começa quando nossas expectativas colidem com a realidade, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda e transformadora. Essa revelação transformadora veio através de Paulo, que desvendou o mistério do intervalo entre as vindas do Messias, um tempo oculto, onde os princípios do reino de Jesus iam além das bênçãos físicas e materiais. Num momento crucial da história, quando a compreensão do propósito do Messias parecia perdida, uma revelação transformadora emergiu. Essa revelação veio através de um homem, um visionário chamado Paulo, cujo entendimento desvendou o mistério do intervalo entre as vindas do Messias. Paulo, um erudito das Escrituras, iluminou um tempo oculto, um intervalo entre as vindas do Messias que havia escapado à compreensão anterior.
Ele revelou que os princípios do reino de Jesus iam além das bênçãos físicas e materiais tão aguardadas. Esse intervalo entre as vindas do Messias era um mistério guardado nas profundezas do conhecimento. Mas Paulo, inspirado por revelações divinas, lançou luz sobre este conceito revolucionário. Ele nos ensinou que o reino de Jesus não se limitava às expectativas terrenas, mas transcendia para além, alcançando bênçãos espirituais, um chamado para uma transformação interior e uma compreensão mais profunda do propósito divino. Essa revelação transformadora nos mostra que o entendimento do reino de Jesus é dinâmico e expansivo. A mensagem de Paulo trouxe uma nova luz, abrindo caminho para uma compreensão mais ampla e profunda do propósito divino. O povo judeu esperava a restauração do reino e a regeneração espiritual imediata. Mas Jesus trouxe um reino espiritual, um chamado para uma transformação interior que ia além das expectativas da época. O povo judeu, mergulhado nas expectativas antigas, ansiava pela restauração de seu reino e por uma regeneração espiritual imediata. Mas quando Jesus chegou, algo revolucionário aconteceu. Jesus veio não apenas para cumprir as expectativas terrenas, mas para trazer algo além do que era aguardado. Ele não veio para simplesmente restaurar um reino terreno, mas para inaugurar um reino espiritual, um chamado para uma transformação interior. Essa mensagem transcendental de Jesus gerou um conflito de ideias. As expectativas arraigadas do povo judeu colidiram com a proposta revolucionária de um reino espiritual, um chamado para uma transformação interior. Para muitos era difícil aceitar que o Messias não traria a libertação imediata da opressão terrena, mas sim um convite para uma jornada espiritual, uma transformação interior profunda e duradoura. Essa rejeição não veio por falta de importância, mas por uma dissonância entre as expectativas do povo e a mensagem revolucionária de Jesus. Essa mensagem, um chamado para uma transformação interior, desafiou as crenças estabelecidas e propôs uma nova perspectiva do reino de Deus. A Bíblia busca destacar como a mensagem de Jesus confrontou as expectativas arraigadas do povo judeu, gerando conflito e resistência à proposta de um reino espiritual que ia além das expectativas da época. O maior conflito surgiu quando Jesus afirmou sua divindade, usando as palavras sagradas que representavam o nome de Deus. Isso desafiou as crenças arraigadas e criou um abismo entre as expectativas e a realidade. O ápice do conflito se deu quando Jesus ousadamente afirmou sua divindade, utilizando as palavras sagradas que representavam o próprio nome de Deus. Esse momento crucial abalou as crenças arraigadas e criou um abismo entre as expectativas e a realidade. Ao utilizar as palavras sagradas que representavam o nome de Deus para se referir a si mesmo, Jesus desafiou as estruturas estabelecidas, provocando um questionamento profundo e uma resistência fervorosa. Essa afirmação, para muitos, foi uma afronta às crenças enraizadas. Para eles, um ser humano se apresentar como divino era uma ideia inaceitável e conflitante com os ensinamentos religiosos da época. Esse momento crítico foi o ápice do conflito entre as expectativas da sociedade e a realidade revolucionária que Jesus apresentou. Suas palavras desafiaram não apenas as crenças, mas a própria estrutura da compreensão divina da época. Esse conflito nos lembra que às vezes a verdadeira transformação começa quando nossas crenças são desafiadas. A afirmação de divindade de Jesus não foi apenas um ponto de discórdia, mas um convite para uma compreensão mais ampla e profunda do divino. Vale ressaltar como a afirmação de divindade por parte de Jesus foi o ápice do conflito entre as expectativas arraigadas e a mensagem revolucionária que ele apresentou, desafiando a compreensão da época sobre o divino e gerando intensos debates e reflexões. Às vezes, a verdadeira revolução começa quando nossas expectativas colidem com a realidade. Assim como o povo judeu, podemos nos abrir para entender que o plano de Deus muitas vezes vai além do que podemos imaginar. A jornada de Jesus como o Messias nos ensina que o verdadeiro entendimento está na aceitação da mudança e no acolhimento do que está por vir. O desdobramento da história de Jesus como o Messias nos ensina algo profundo. Às vezes,
A verdadeira revolução começa quando nossas expectativas colidem com a realidade. Assim como o povo judeu, nós também podemos aprender a lidar com as surpresas da vida e entender que o plano de Deus muitas vezes transcende o que podemos imaginar. A jornada de Jesus como o Messias nos mostra que o verdadeiro entendimento não está apenas em seguir uma linha de expectativas pré-estabelecidas, mas na aceitação da mudança, no acolhimento do desconhecido e na confiança no que está por vir. A jornada de Jesus nos desafia a expandir nossas perspectivas, a estar abertos para as revoluções que a vida nos apresenta e a reconhecer que o caminho para a verdadeira sabedoria está na aceitação das mudanças que estão por vir. Assim como a história de Jesus rompeu com as expectativas e desafiou as crenças da época, nós também podemos aprender a abraçar o desconhecido, a crescer com as mudanças e a confiar no desdobramento do plano maior que vai além do que podemos prever. Aqui vale destacar como a jornada de Jesus como o Messias oferece lições significativas sobre a importância de aceitar as mudanças, abraçar o desconhecido e confiar no plano divino, mesmo quando vai além das nossas expectativas e compreensão imediata. Agora, imagine um tempo onde esperanças se misturavam com profecias antigas, quando o povo ansiava pela vinda do Messias, aquele que libertaria e restauraria. Mas quando Jesus chegou, algo surpreendente aconteceu. No entanto, a chegada de Jesus desafiou as expectativas, e os líderes judeus viram suas crenças serem testadas diante de um Messias, que inaugurava algo além do imaginado. Jesus não apenas cumpriu, mas redefiniu a compreensão do Messias, desafiando antigas tradições e ensinamentos religiosos. Ele trouxe uma mensagem que transcendia a compreensão da época. No entanto, sua mensagem enfrentou resistência. Jesus foi visto como um blasfemador, desafiando ideias arraigadas sobre a divindade e as práticas religiosas estabelecidas. Ele desafiou as tradições, redefiniu a compreensão do perdão e confrontou conceitos sobre o sábado e a adoração. Sua mensagem era uma chamada para uma transformação interior profunda. No entanto, muitos rejeitaram Jesus por não se alinhar com suas expectativas. Suas palavras e ações desafiaram as estruturas estabelecidas e os corações enrijecidos diante da verdade. No entanto, essa jornada nos ensina algo precioso, que às vezes a verdadeira transformação começa quando nossas crenças são desafiadas. A história de Jesus nos convida a abraçar o desconhecido e a confiar no plano divino, mesmo além das expectativas. Assim como a história do Messias desafiou e inspirou, que possamos nos unir na compreensão, na aceitação e na busca pela verdade. Que nossos corações estejam abertos para a mudança e para receber o que está por vir. O que você acha dessa incrível jornada de descoberta? Compartilhe suas ideias nos comentários. Lembre-se, nem sempre aquilo que esperamos é o que realmente precisamos. Fique atento para mais conteúdo inspirador. Que Deus te abençoe.